A seguir, você irá acompanhar a minha conversa com Olivo Giotto. Professor e mestre e doutor em administração, a trajetória de Olivo na área de gestão de pessoas remonta a 1993. Na academia, suas aulas abrangem desde a teoria geral da administração e o comportamento organizacional até temas tão complexos quanto o planejamento estratégico de pessoas, o desenvolvimento gerencial e a ética nas ciências gerenciais. Além da sua rica experiência acadêmica e prática, nessa conversa nós também vamos explorar os seus insights sobre as transformações do mundo organizacional e a importância da gestão de pessoas para o sucesso empresarial. Agora, meus amigos e minhas amigas, com vocês, Olivo Giotto. No teu currículo aí, quando tu me passou, tu tens experiência na área de gestão de pessoas, enfim, desde 93. Como é que tu chegou nessa área, assim? O que despertou a tua atenção, o teu interesse em trabalhar com gestão de pessoas? Então, Douglas, antes de mais nada, queria agradecer o convite, né, o privilégio de poder estar aqui conversando um pouco sobre esses aspectos aí que nós vamos conversar, que envolve, inclusive, a questão da fio condutor da trajetória profissional hoje, né? Em 1993, eu iniciei o meu trabalho numa área de recursos humanos de uma empresa varejista, tá? Com filiais nos 3 estados do Rio Grande do Sul. E nesta empresa, eu tive a oportunidade de migrar tanto para a área de departamento pessoal, recrutamento e seleção, e depois para treinamento e desenvolvimento. E me chamou muito a atenção o quanto esta empresa investia no fator humano. E eu fui tendo cada vez mais curiosidade. Depois que eu migrei da área de departamento pessoal para a área de recrutamento e seleção, por exemplo, auxiliava processos seletivos até em outras cidades, das filiais. A gente ia até as cidades e fazia esse processo seletivo, interagia com as pessoas. Mais tarde me candidatei para trabalhar na área de treinamento, daí comecei a preparar manuais de treinamento. Depois eu fui instrutor de treinamento, comecei a dar cursos para as pessoas que iam assumir as empresas, cursos de vendas, cursos de gerenciamento de equipes de vendas, desenvolvimentos assim na linha de trabalho em equipe, criatividade, comunicação, né? Todo esse contexto da área de gestão de pessoas. Isso foi me criando cada vez mais curiosidade. Aí quando eu me formo como bacharel em administração, futuramente administrador, eu comecei a questionar, especialmente como é que se desenvolvia academicamente esse pensamento. E aí acabei buscando uma especialização na área de gestão de pessoas. E nessa especialização tive contato assim, com profissionais muito instigantes também, né, em áreas que estavam surgindo, que até então eu não tinha conhecimento. E a área da docência ela começou a me instigar. Então me aproximei do meio acadêmico, e no meio acadêmico eu fui convidado para lecionar disciplinas voltadas para essa área que eu tinha esse conhecimento profissional. E a partir de então me surgiu o interesse de aprofundar um pouco mais esse conhecimento, foi quando eu fui fazer o mestrado. E após o mestrado me convido para ser coordenador de um curso superior de tecnologia em recursos humanos. E aí eu acredito que foi uma aprendizagem muito interessante no sentido de poder ver coisas da teoria aplicadas na prática. E interagir com pessoas que hoje, por exemplo, já são gestores de pessoas nas empresas, trabalham com desenvolvimento, são diretores de recursos humanos, são professores também, né? E mais tarde acabo indo também para o doutorado, tentando entender um pouquinho da relação de trabalho assim nas startups, né? Que hoje são os novos modelos de negócio que a gente conhece. Atualmente eu procuro conciliar então a academia também com perspectivas de trabalho de consultoria, assim, né, nesse sentido mais focalizado numa empresa, assim, né, em prestação de serviço. Né? E na sala de aula hoje nós temos uma interação muito grande com os acadêmicos, porque eles estão tanto na expectativa de ingressar no mercado de trabalho, quanto também numa expectativa de crescer dentro desse ambiente de trabalho. Então, talvez os melhores momentos da sala de aula é quando termina a aula. Aquela coisa assim, depois do final da aula, professor,
eu encaminhei um currículo para tal empresa, professor, vai ter uma entrevista, o que eu digo? Vai ter uma dinâmica de grupo, como é que eu faço? Né? Então, me parece que essa interação, assim, acaba sendo algo muito prazeroso para a gente de poder compartilhar um pouco desse fenômeno que é o engate no mercado de trabalho, né? Claro. Um pouco da trajetória, assim, brevemente, sim. desses 30 anos de gestão de pessoas se dá da iniciativa privada para uma migração para o meio acadêmico. Né? Sim. E nesses 30 anos, assim, se a gente vai fazer um apanhado, né, olhar para as mudanças do mercado de trabalho, mudanças no ambiente de negócios, enfim, né, teve muita coisa acontecendo nesse período. Quais são as principais mudanças, assim, que tu vê em relação a como é que era lá 30 anos atrás e como está sendo agora? Quais são os desafios? O que mudou nesse cenário? Quais estão sendo os principais desafios nesse momento? Sim. Uma coisa que me chama muita atenção é o que me marcou o ingresso no mercado de trabalho foi ter o curso de datilografia. Até hoje eu guardo a primeira máquina que eu ganhei da minha mãe, que era aquelas portáteis, né? E aí, então, seria o notebook. Eu mostro para minha filha, ela olhou aquela máquina, coloquei o papel e mostrei para ela como funciona. Ela disse, pai, tem uma impressora acoplada. Imprime ao mesmo tempo. Ela teve aquele insight, eu achei fantástico, né? Mas o curso de datilografia, depois é interessante, porque a minha mãe disse assim, olha, filho, tu pode escolher entre 2 cursos se você quer fazer o de operador de telex ou o de datilografia. Ainda bem que eu escolhi datilografia, né? Então, essa transformação que houve, naquele momento, uma competência era você ter essa fluência na digitação. Então, isso permitia o ingresso no mercado de trabalho. Com o passar dos anos, o que a gente foi ver? Com o desenvolvimento da tecnologia, me pareceu assim que nessa área de gestão de pessoas, de recursos humanos, logicamente que se você olhar recursos humanos enquanto departamento pessoal, a tecnologia teve um impacto enorme, né? Porque as rotinas elas foram sendo otimizadas, o número de pessoas foi reduzindo, etc. Mas a relação interpessoal ela foi se qualificando. Então, a capacidade de você interagir com as pessoas, a capacidade de você desenvolver uma mentalidade diferente para o enfrentamento dessas mudanças, me parece assim que as pessoas que foram se adaptando a esse novo contexto de trabalho foram aquelas que conseguiram manter a sua mente aberta, né, no sentido de adquirir novas competências. Atualmente, sem sombra de dúvida, o novo curso de datilografia seria a habilidade que a gente tem de lidar com as inteligências artificiais no sentido de programar, otimizar o nosso trabalho, né? Então, o que foi operacionalmente lá a interação com a máquina de escrever, agora se torna a nossa capacidade de pensar logicamente, né? O que pode ser otimizado, o que pode ser desenvolvido, né? Em termos de organização, em termos de pessoas, em termos de gestão. O principal paralelo que eu percebo, assim, né? De paradigma, né? Atualmente a gente percebe em torno da questão da tecnologia. Da relação de trabalho, me parece que nós temos aí também algumas coisas interessantes que nos ajudariam a abrir insights de pesquisa. Por exemplo, lá na década de 90, quando ingresso no mercado de trabalho, nós saímos de um contexto que era um contexto de hiperinflação. Nós tínhamos a inflação que chegava a 80% ao mês. Né? Nos mercados, por exemplo, se remarcava o preço das coisas 3 vezes por dia. Manhã, tarde e noite. Né? Então, por exemplo, as pessoas recebiam o seu salário, elas iam rapidamente ao mercado, porque se deixasse para comprar na segunda, e o pagamento em muitas empresas era feito semanal, porque na segunda-feira já o teu poder de compra diminuía violentamente. Então, o Brasil ele se estabiliza através do controle da inflação, surge o RV, surge o real, e a partir de então o Brasil ele começa a perceber que aquela instabilidade ele começa a aparecer de forma diferente para o mundo. Então, há um investimento
industrial, há um desenvolvimento da sociedade, busca de novas faculdades, um desenvolvimento intelectual, formação, um investimento na formação humana bastante grande. E o Brasil passa por um processo de desenvolvimento que, quando chega o ano 2000, então, é uma caminhada importante por um processo de reindustrialização que houve ali nos primeiros anos de 2000. E, no entanto, nós temos, então, a saída daquele contexto de hiperinflação, onde a relação com as pessoas era mais no sentido de ter um RH que era um disciplinador, um que fazia a folha de pagamento, um RH que cuidava só da parte disciplinar, para ser um RH que se preocupa com o desenvolvimento de gente, com qualificação, porque agora você precisa de pessoas qualificadas, você precisa de pessoas produtivas. Então a produtividade começa a ser pensada, começa a se pensar, por exemplo, em medir o clima organizacional das empresas, para você não perder talentos, para você não ter rotatividade. E com o advento do ano 2000, o Brasil, então, ele como os seus principais problemas estruturais haviam sido suprimidos, o foco, então, era você se engajar economicamente em grandes projetos, enfim, e a economia ela andou crescendo com esse investimento interno, com essa visão desenvolvimentista. E as empresas tiveram que acompanhar essa capacidade de crescimento, essa capacidade de desenvolvimento. E, logicamente, que aí nós podemos ver que algumas políticas públicas também foram incentivadas, como, por exemplo, o ProUni, colocando um contingente bastante grande de pessoas no ensino superior, fomentos na parte da construção civil, que demandou uma influência bastante grande da crescimento da construção civil. Por outro lado, a gente vê que talvez, assim, do ponto de vista da produtividade, nós não avançamos muito, né? Do ponto de vista de investimento em inovação, desenvolvimento tecnológico, né? Talvez poderíamos ter avançado mais. Mas a área de gestão de pessoas, ela foi, então, trabalhando diante das expectativas. Em alguns momentos, por exemplo, a gestão de pessoas, ela enfrentou problemas de apagão de mão de obra. Que aí nós tivemos a vinda, por exemplo, de profissionais de outros países, tá? E também da parte, especialmente algo que não existia na década de 90 e que foi crescendo mais, a preocupação com coisas como qualidade de vida do trabalho, segurança psicológica, como recentemente vem crescendo bastante, ginástica laboral, tabela de cargos e salários, participação nos resultados também foram inquietações que foram surgindo na área de gestão de pessoas e que em alguns setores foi encontrando mais ou menos eco, né, em relação a esse desenvolvimento. Então, alguns aspectos assim que a gente vê nesse período aí de algumas mudanças, né, de perspectivas no mundo do trabalho. Que foram, que tu tens observado ao longo desses anos, né? E aí que tá, enquanto eu fiquei te ouvindo, né, eu lembro que, assim, na minha caminhada também, uma coisa que eu lembro que se falava muito na época que eu estava, tanto na faculdade quanto na pós-graduação, era aquela máxima, assim, de que se contrata pela aptidão técnica, mas se demite pelo comportamental. E a impressão que eu tenho é que por muito tempo isso ainda se manteve, né? Digo, ao contrário, desculpa, que se manteve essa lógica de se contrata pela aptidão técnica e esse limite pelo comportamento. E as empresas parece que elas demoraram para entender a importância de associar o comportamental também na hora de fazer essa contratação. E aí a impressão que eu tenho às vezes é que algumas empresas de porte menor, pequenas ou médias, às vezes elas acreditam que as políticas de gestão de pessoas elas são uma exclusividade de empresas grandes, né, ou de grandes empresas, no caso, né, quando, na verdade, não tem tamanho para se implementar uma política de cargos e salários, ou uma descrição de cargo, ou integração de novo colaborador. Isso não tem um porte. Pode fazer isso numa empresa de 5 pessoas, pode fazer numa empresa de 50. Né, mas, às vezes, parece que as empresas acabam deixando isso para depois. E como a gente está se encaminhando para
período em que a tecnologia vai novamente trazer algumas desacomodações, me parece que é interessante a gente colocar o olhar nisso de novo, né? Eu concordo integralmente contigo e eu acho que tem algumas coisas que nós podemos explorar nesse horizonte. Primeiro que, geralmente, essa visão de que só a empresa grande pode fazer isso, ela esconde um dado importante que a empresa grande, ela mede. Em geral, ela tem mais medidas, né? Porque, por exemplo, assim, se a gente cruzar a informação das 500, digamos, das 1000 maiores e melhores, e das 150 melhores empresas para se trabalhar, quando se cruza esses dados, geralmente essas 150 elas estão dentro das 1000 maiores e melhores. Mas quando você pega os dados do balanço patrimonial, quando você pega os dados do demonstrativo dos resultados das empresas, você vê uma relação muito grande, direta, entre o investimento em treinamento e desenvolvimento dessas grandes empresas que estão presentes no guia das melhores empresas para se trabalhar. Então, por exemplo, assim, a empresa grande ela consegue medir que dá lucro investir em treinamento e desenvolvimento. Já a empresa de menor porte, nem sempre ela tem uma estrutura de dados que consegue coletar essa relação direta entre o investimento. Então, às vezes, pode-se ficar com essa impressão. Atualmente, eu estou convencido de que nós poderíamos classificar as empresas entre organizadas e não organizadas. A empresa organizada que mede, ela consegue perceber a importância que é um investimento correto dentro do retorno da lucratividade da empresa, né, no fator humano. Então, aí nós pegamos coisas como, por exemplo, assim, quando uma empresa ela quer atuar profissionalmente no sentido de qualificar a sua gestão de pessoas, ela vai precisar se posicionar estrategicamente. Então, dentro daquilo que a gente entende que é consenso dentro da administração, do posicionamento estratégico, a empresa ela vai fazer um diagnóstico, quando ela vai ver onde é que são as suas oportunidades, as suas ameaças, os seus pontos fortes, os pontos fracos. Do ponto de vista da gestão da pessoa, você tem que fazer o mesmo. Né? Por exemplo, qual é o ambiente que você está, qual é a mão de obra que você tem. Do ponto de vista da relação com o cliente, a empresa vai se posicionar pensando qual é o meu público-alvo, o que esse público-alvo quer. Do ponto de vista da gestão de pessoas, é muito importante fazer o mesmo. Qual é o público-alvo para trabalhar na minha empresa, para atender a expectativa do determinado cliente. Aí, uma vez que eu entendo esse público-alvo e eu entendo o que ele busca, eu posso lidar com uma coisa chamada expectativa. Então, o ser humano ele é movido por expectativas. Então, a gente tem anseios, a gente tem desejos, necessidades que, a partir do momento que elas surgem, elas mobilizam a nossa ação. Em compensação, em determinado momento, quando a gente atinge aquilo, a gente entra num estágio de satisfação que abre para novas necessidades e para um novo ciclo. Então, a gente está sempre em busca, o ser humano ele está sempre em busca de algo, né? No entanto, quando eu entendo o meu público-alvo e eu consigo entender esse anseio, essa busca dele, eu posso construir uma estrutura de gestão de pessoas onde ele tem a possibilidade de desenvolver o seu potencial. E dentro dessa estrutura de gestão de pessoas, aquelas empresas organizadas, elas sabem que é uma sucessão de coisas simples, bem feitas. E não são coisas mirabolantes, como, por exemplo, um processo de recrutamento e seleção. Um processo de recrutamento e seleção, quando ele é bem estruturado, ele vai apresentar o que a empresa pode oferecer. E aí, então, ele vai ter a possibilidade de montar um banco de dados com os seus candidatos, entrevistar esses candidatos. Por exemplo, já que estamos falando nesse aspecto do recrutamento e seleção, estava acompanhando uma empresa, uns tempos atrás, a questão de uns 3 anos atrás, e nós fizemos lá a nossa primeira pesquisa de clima organizacional. Já estamos na 3ª pesquisa, vimos 23, 24 e vimos agora 25. E de acordo com os números do clima, nós fomos direcionando algumas coisas nas políticas de pessoas. E lá atrás, em 23,
o proprietário da empresa, ele disse assim, olha, eu não quero tal faixa etária, eu quero trabalhar com tal faixa etária. E aí começamos a entender o por que não determinada faixa etária. Porque não querem, não adere, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, enfim. E aí nós começamos a tentar desmistificar algumas coisas nesse sentido. Quando nós focamos no processo seletivo para buscar pessoas que não tivessem tanta experiência, mas que tivessem uma grande vontade, e capacitamos o pessoal a ensinar essas pessoas, elas começaram a dar um retorno fantástico. Aí criou-se uma tabela de cargos e salários. Depois de um ano já se começou a promover essas pessoas. Então, hoje o desempenho delas é fantástico. Então, o proprietário ele mudou radicalmente a sua visão a partir do momento que ele se dispôs a contratar pessoas sem experiência e investir em treinamento e desenvolvimento. As pessoas não vão ficar para sempre, mas aquele período que ela está, ela capitaliza como que ela esteja crescendo. Então, a gente percebe que hoje, talvez, algumas gerações, elas precisam de recompensas menores, porém mais frequentes. Sim, mais consistentes, né? E aí nós poderíamos avançar para as outras áreas de treinamento e desenvolvimento, de remuneração, né? Enfim, que faz com que você mantenha a pessoa o maior tempo possível interessada no local onde ela está trabalhando. As pesquisas, elas nos dizem o seguinte hoje, que se você quer diminuir o nível de rotatividade, você tem que monitorar o clima organizacional. O clima organizacional, ele não significa que a empresa tem que ser perfeita. Mas ele tem que saber qual é o fator que faz perder gente. E as organizadas sabem. E elas trabalham nisso. Só que tem um dado interessante na pesquisa, que ele diz assim, que a principal variável que tem relação com o clima organizacional e com essa rotatividade é o papel da liderança. Então, o papel da liderança, ele é estratégico. E o papel da liderança demanda de uma habilidade humana, que é o comportamento que você colocava. Né? É o comportamento, é a capacidade de se relacionar com as pessoas. Então, às vezes, você tem pessoas muito competentes e que pedem demissão, mas gostariam de permanecer na empresa, mas talvez não teve uma afinidade com aquela liderança. Então, o papel da liderança hoje, ele é estratégico para você conter rotatividade, para você manter um bom clima organizacional. No entanto, para você desenvolver a liderança, não é num curso de um X número de horas. O desenvolvimento da liderança, ele perpassa anos de desenvolvimento de autoconhecimento. E a principal variável que interfere no desenvolvimento da liderança é o autoconhecimento. Não, com certeza. E, assim, te ouvindo, eu lembrei do tempo que eu trabalhei numa empresa no Paraná e assim, eu me identifiquei um pouco com o que tu estava falando, porque eu fui um profissional que tinha vontade de permanecer na empresa, mas eu acabei pedindo demissão porque eu via que eu estava tirando água do barco com um balde, enquanto o que estava colocando água no barco não mudava. Então, eu cheguei a propor para a matriz, vamos fazer uma capacitação de liderança aqui para a gente, uma rotatividade muito alta. E eu comecei, eu estava envolvido em 3 filiais, eu observava que boa parte do problema era a questão da liderança, e por liderança estou falando de vários níveis, não estou falando só não estou falando do gestor da filial, estou falando que seja o gestor da filial, mas também os gerentes, os líderes, enfim, que tinha uma cultura de que era difícil de valorizar a pessoa que efetivamente trabalhava. Não, eu vou valorizar o meu amigo, vou valorizar o cara que está no mesmo grupo que eu. E isso acabava desmotivando os bons profissionais, e os bons profissionais saíam. Então, a gente estava sempre contratando. E aí, enfim, mas te ouvindo também, fiquei pensando aqui que tem um desafio grande que eu observo nessa questão de conseguir levar melhores políticas de gestão de pessoas para as empresas, que é a questão, muitas vezes, do imediatismo do empresário, do gestor, que, como tu falaste, que tem algumas empresas que conseguem medir o impacto positivo de investir em gestão de pessoas. Mas tem empresas que não só não medem, como é mais fácil
eu ver que se eu cortar aqui, eu vou ter um resultado aqui, quase que automático, né? Se eu desligar as luzinhas que estão ali em cima, eu vou economizar mais luz, eu vou ter resultado no próximo mês, né? Assim como daqui a pouco, não, eu vou investir mais em vendas e aí eu tenho resultado, sei lá, faço uma campanha de vendas, eu tenho resultado no mesmo mês. E investir em pessoas, muitas vezes, é algo que nem tu falou, é um acompanhamento de 3 anos ali com a empresa. Então, lógico, não estou dizendo que o resultado vem só depois de 3 anos, claro, claro. Mas o que eu quero dizer é que tem que ter um pouco de paciência, porque vai levar 6 meses, vai levar 1 ano para efetivamente conseguir ver que, olha só, se a gente precisava de, sei lá, 5 pessoas por mês, agora a gente está precisando de 2. E isso impactou numa redução das horas que o pessoal do recrutamento de seleção estão usando, do tempo de treinar essas pessoas. Tudo isso é um pouco mais... não digo que é difícil de medir, mas a maioria das empresas tem dificuldade em medir isso, né? Acho que é muito importante isso que tu percebes, e a gente vê o seguinte: dentro do contexto geral da administração, a gente entende que as organizações, de uma forma geral, elas têm 3 níveis de habilidades, que é o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Algumas empresas, elas juntam esses por uma estrutura e trabalham com 2 juntos, né, com 3 juntos, enfim. Mas, em geral, o que seria a habilidade do nível estratégico? Seria aquela habilidade conceitual, aquela capacidade de olhar para o futuro e enxergar uma tendência e se posicionar, né? Então, por exemplo, eu sempre gosto de citar a questão dessa questão do nível estratégico, que é ser visionário, né? Então, nós temos aí grandes empreendedores que foram extremamente visionários, enxergaram lá atrás uma oportunidade e se focaram nessa oportunidade e desenvolveram empresas muito bem organizadas e que conseguiram agregar também pessoas que levaram adiante esse sonho e concretizaram esse legado. No entanto, no nível gerencial, a principal habilidade é a habilidade humana, que é de poder se relacionar com a diretoria, com o nível estratégico, e conversar com o nível operacional, que seria o terceiro nível, que teria a habilidade técnica, o fazer propriamente dito, né? Sim. Dentro desses 3 papéis, uma empresa ela tem que ser pensada inteligentemente para depois ter pessoas que consigam concretizar isso através da relação e efetivamente concretizar através do que ela se propõe a fazer. Quando você fala em imediatismo, a gente percebe que hoje, para ser empreendedor, talvez uma das atuações mais desafiadoras na sociedade. Porque os empreendedores, eles sofrem pressões de todos os lados. É a tecnologia mudando violentamente. São as questões governamentais, né? Ora tem um direcionamento, ora tem outro direcionamento. São as questões climáticas que nós estamos vivendo agora, por exemplo. Nós temos as questões demográficas. A gente vê que, por exemplo, se a gente for ver algumas gerações, está reduzindo o número de pessoas por família. Isso impacta na oferta de mão de obra. Né? Nós podemos perceber, inclusive, que estão mudando hábitos e culturas das pessoas em relação à sua relação com o trabalho. Então, talvez gerações anteriores, elas podiam pensar numa aposentadoria. Sim. Hoje, novas gerações, elas não conseguem enxergar um panorama de aposentadoria. E talvez elas tenham uma relação com o trabalho um pouco diferente. Sim. Né? Tipo, sabendo que vão ter que trabalhar boa parte da vida, talvez elas enxergam o trabalho de uma forma diferente. Então, este empresário, este tomador de decisão do nível estratégico, ele tem pressão de todo lado. E aí entra aquela questão, muitas vezes, que a gente vê que algumas empresas não tão bem organizadas e que precisam ter um retorno rápido, ao invés de desenvolver uma estrutura, elas vão optar por contratar alguém pronto. E aí faz o assédio, talvez, a um profissional de uma outra empresa. As pessoas que trabalham em organizações assim mais organizadas, que vê que tem perspectiva, dificilmente vão ser alvo desse assédio, porque ela sabe que aquela empresa ela tem políticas sérias,
ela tem políticas permanentes, então elas dificilmente vão trocar o certo pelo duvidoso. Mas, no entanto, se de repente algumas empresas elas não são tão estáveis, o clima já não é aquela coisa, a liderança talvez não foi tão desenvolvida, quando vem um assédio financeiro de alguns reais a mais no final do mês, digamos assim, o link para você começar uma nova trajetória. Sim. E aí você imagina, de repente, aquele empresário, de repente, aquela empresária, aquele empreendedor, aquela empreendedora estava desenvolvendo a sua equipe, já tinha dominado uma expertise para atender um determinado cliente, tem que trocar alguém, tem que estar trocando alguém, né? Então, esse papel do gestor, ele tem que ser entendido como um papel de permanentemente estar desenvolvendo pessoas, né? Muitas vezes eu recebo inquietação assim, né? As pessoas, Olívio, mas como que eu vou investir em desenvolvimento se eu preparo a pessoa, vem o outro e leva, né? E aí, muitas vezes, a gente se pergunta também, mas o que é o menos pior? Né? Você ter pessoas permanentemente aptas e capazes, ou você está lidando com pessoas que talvez não são plenamente desenvolvidas, não acabam rendendo todo o desempenho que poderiam, não desenvolvendo o seu potencial. Uma coisa é certa, as pessoas não vão ficar para sempre nas organizações e cada vez mais essa mobilidade aumenta. Porém, vamos pensar o seguinte, o período que estaremos aqui, se estivermos produtivos e felizes, não é bom para todo mundo? Com certeza. Né? Então, um pouco disso que a gente percebe desse contexto de pressões externas por parte do empresário, da economia, do clima, da geopolítica, de todas essas influências, ela vai exigir para quem tem uma organização um investimento mais inteligente em termos de gestão de pessoas. Sim. Tá? E isso talvez ele demande de uma profissionalização um pouco maior. Né? Sim, sim. Eu vou puxar a brasa para o meu assado aqui agora enquanto psicólogo, porque te ouvindo eu fiquei minha cabeça trabalha muito com metáforas. E eu fiquei pensando o seguinte, né? No final das contas, tudo é relacionamento, né? Como é que eu me relaciono com o meu colaborador, como que eu me relaciono com a minha equipe, e te ouvindo assim, né, o que é, eu vou investir na pessoa e corre o risco de alguém vir e levar, eu fiquei pensando assim, né, nós somos casados, né, a gente acredita que por ser casado, né, nós trabalhamos para que o nosso casamento perdure por muitos anos, mas não existe uma garantia disso, né? Pode, né, por alguma possibilidade, enfim, o casamento vir a acabar. Agora, por isso eu não vou dar o meu melhor enquanto marido, por isso eu não vou ser carinhoso com a minha esposa, porque existe a possibilidade, é uma possibilidade não nula, digamos assim, de ela me deixar, então eu não vou ser... E aí eu acredito que as empresas acabam caindo numa profecia autorrealizada, porque por talvez não tratar essa relação, esse relacionamento como algo que, digamos assim, por eu não me relacionar com o meu colaborador como se essa relação fosse durar para sempre, justamente eu não faço os esforços necessários para que essa pessoa permaneça. Acho que você foi muito feliz nessa analogia e eu gosto mais da psicologia porque a área de administração ela surgiu da interação da engenharia com a psicologia, né? Influência da sociologia, da filosofia, também da economia, mas ela se tornou ciência mesmo a partir do momento que a psicologia entrou na fábrica, né? Que foi lá com a experiência de Hawthorne, lá em Chicago, né? Que é pesquisa conduzida por Mr. Mary Follett, depois terminou com Elton Maio, deu origem à escola das relações humanas, né? Mas eu acho que você foi muito feliz na escolha dessa analogia, porque o casamento, uma das coisas que mais ajuda o casamento a ser longevo é a comunicação, né? E os objetivos. Então, por exemplo, assim, eu acho que para os objetivos comuns isso é muito importante, porque o que o empresário busca, o que a empresa busca? Ela precisa de lucro. E o lucro, ele tem que ser entendido como uma coisa boa. Ele tem que ser entendido como uma coisa necessária. A margem de lucro é a única coisa que vai garantir, digamos, que a empresa vai continuar agregando valor ao que ela faz. Então, isso é uma coisa importante. Do outro lado, o que as pessoas buscam? As pessoas, elas buscam internamente ter um espaço que elas possam se realizar.
E para isso nós precisamos ter uma comunicação e montar uma estrutura que seja uma relação ganha-ganha. Mas para haver uma relação ganha-ganha, assim como num casamento, é preciso que haja um respeito. Eu preciso conhecer os objetivos do cônjuge, respeitar esses objetivos e ajudar com que o cônjuge também atinja esses objetivos. Né? Eu preciso olhar para outra parte e entender que para que eu seja feliz, ela também tem que estar feliz. Entende? Então, na relação de trabalho, acho que nós temos uma coisa assim, muito interessante que a gente pode analisar aqui, é como que se constrói essa conotação de trabalho. O próprio termo trabalho, ele nasce de um termo que ele remete a um instrumento de tortura, né? O tripalium, né? Instrumento de 3 paus, e que era usado no momento da escravidão, né? No entanto, ele vai ter uma transformação ao longo do tempo, que o trabalho ele deixa de ser necessariamente uma punição, como você vai ver em algum versículo da Bíblia lá, né? Quando Adão e Eva provam do fruto proibido, então Deus vai dizer, bom, agora que vocês ousaram o livre-arbítrio, vocês vão ter que ganhar o sustento com o suor do corpo de vocês, né? Desses conjuntos do imaginário que permearam a crença sobre o trabalho, hoje a gente entende que o trabalho ele é uma grande fonte de realização, ele é uma possibilidade de autonomia, de emancipação, e muitas vezes nos associa a identidade, né? Perguntar o que você é. A gente associa diretamente com o que a gente faz. Né? Então, o trabalho é vida, o trabalho é saúde, o trabalho é importante. Particularmente, eu acredito que ele não pode ser a única coisa antônica da vida, mas é uma parte muito importante. No entanto, quando a pessoa entra na empresa e ela se depara com as angústias e a necessidade de alguém que a contrata, é normal, muitas vezes, quem está contratando, ele também vem de experiências, ele também vem de uma história. E muitas vezes esse detentor do capital, ele também pode estar permeado por algumas crenças, de que a outra parte, né, talvez não quer entregar tudo que pode, porque a outra parte só quer saber dos direitos, mas não quer saber também dos deveres, né? Do ponto de vista do trabalhador, ele também muitas vezes pode estar pensando, o fulano é uma relação profícua que nós vamos ter ou de exploração. Então, essa comunicação entre aonde a gente vai, quem a gente quer ser, ela é muito importante na relação de trabalho. No entanto, para que a gente possa aproximar os interesses cada vez mais, é importante que as coisas sejam objetivas. Um processo de recrutamento de seleção claro, baseado numa descrição de cargo. Então, às vezes eu percebo que algumas empresas prometem coisas no recrutamento de seleção porque estão precisando de pessoas, só que quando você promete algo para uma pessoa, a pessoa não vai mais esquecer aquilo, não vai ficar aquilo naquela expectativa. Assim como também vejo pessoas que talvez numa entrevista de seleção valorizam mais do que necessariamente sua capacidade de entrega. Então, os instrumentos, eles têm que ser próximos para saber qual é a competência que eu estou buscando naquele processo. Quais são os benefícios que a empresa oferece, quais são as possibilidades reais de crescimento. Então, se eu consigo ter uma comunicação honesta e que existe essa relação ganha-ganha, a tendência do relacionamento é ser maior. Né? Então, a gente percebe que hoje, por exemplo, a gente tem uma influência das redes sociais muito grande, e que hoje, em termos de formação de senso comum, para você ter audiência, muitas vezes é importante que seja 8 ou 80, né? Ou você é de um lado ou você é do outro. Né? Então, algumas pessoas que estão ouvindo o nosso podcast vão dizer, mas o fulano está falando mais do empregador, então ele tem uma linha política X. Ele está falando mais do empregado. Ele tem uma linha política X. Se eu deixar o viés ideológico falar mais alto que o científico na hora da composição das políticas de gestão de pessoas, eu vou deixar a crença determinar os resultados. Agora, se eu for científico no entendimento de que é de buscar a pessoa certa para o lugar certo
E quem mais me trouxer resultado também pode ganhar mais resultado comigo, a gente pode ir mais longe. Aí nós temos uma equação mais próxima. Sim. Jamais a empresa vai ser perfeita, jamais essa relação vai ser perfeita. Mas como diria Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Boa. Pois é, a gente está tendo uma conversa aqui bem... A gente está abrindo várias caixinhas aqui dentro da área da gestão de pessoas e eu acho que é bem interessante isso que tu trazes da questão das redes sociais, das discussões que a gente está tendo hoje em dia, enfim. E um pouquinho antes da gente gravar aqui, começar, né, a gravação do episódio, eu estava comentando contigo qual que é o principal problema aqui que tem me chamado a atenção, né, que nós aqui em Erechim a gente está tendo um desafio bem ímpar, bem singular, né, que Erechim é uma cidade com 100, 110 mil habitantes e tem mais vagas de emprego do que a nossa capital Porto Alegre, né? E às vezes é fácil a gente cair em narrativas, né, de que o motivo é esse, o motivo é aquele, mas dentro de tudo isso que a gente vem falando, da tua experiência, como é que a gente pode entender esse fenômeno que está acontecendo aqui em Erechim? Como eu vejo que é tão pertinente esse debate e eu, enquanto pesquisador, isso me causa bastante curiosidade. Eu teria muito interesse, acredito que ainda vou ter possibilidade de pesquisar mais sobre isso em relação a Erechim, principalmente. Recentemente, eu tive acesso a um conjunto de estudos sobre employer branding. Esse employer branding é o que as empresas fazem para se tornarem atraentes para o mercado de trabalho. Então, ainda estou numa fase muito exploratória ainda de entender os dados, né? A gente foi para as bases de dados internacionais, começamos a cruzar informações e tal. Estou tentando ainda encontrar, digamos, no meio de tanto dado, assim, um fio condutor. No entanto, cada empresa é uma empresa. Claro. E cada cidade, ela tem uma característica diferente, né? Então, eu aqui, se eu viesse tentar, neste momento, dizer o que acontece em Erechim, eu não estaria falando a verdade, porque ainda não conheço realmente os dados. Agora, o que a gente pode ampliar desse debate? Hipóteses, né? Assim, isso. Levantar, assim, talvez, possibilidades de pesquisa, né? Fatores que a gente precisa analisar. Hoje, o que é mais enfatizado são a questão dos benefícios sociais, por exemplo. Acredito que os benefícios sociais eles têm uma parcela importante nesse aspecto, sem sombra de dúvida. No entanto, eu não saberia te dizer qual seria o percentual que isso realmente reflete. Né? Porque talvez hoje é o que é de mais concreto que a gente consegue enxergar. Né? Particularmente, eu pessoalmente presenciei uma situação que me deixou bastante tentado a criar um instrumento de análise desse fenômeno, que foi que eu estava na fila da Caixa Econômica Federal por conta de um financiamento imobiliário esperando abrir, e foi num período pandêmico. Né? E eu vi que membros de uma determinada empresa, com máscara, com tudo, se aproximavam de pessoas para fazer um pré-cadastro de pessoas para trabalhar na empresa. E eu assim, canto de ouvido, curioso, vi pessoas respondendo assim, não, qual é o salário? Aí ele calculava em relação ao seu auxílio emergencial na época, né? E ele fazia as contas e talvez não fosse vantajoso. Ele fazia essa conta. Né? E aí nessa conta que ele fazia a conta do transporte, ele fazia a conta da alimentação, do vestuário que ele tem que agregar nesse sentido. Então, neste sentido, assim, pode ser que tenha uma influência interessante nisso. Mas, no entanto, existem algumas coisas, talvez, que nós precisaríamos ampliar um pouquinho mais, digamos assim, a compreensão. Dessas vagas em Erechim hoje, quanto por cento são para a indústria? Sim.
quanto por cento dessas vagas são para o nível operacional das indústrias? Como é trabalhar no nível operacional? Sim. Levando em consideração a expectativa dos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, por exemplo. O que estimula uma pessoa a ingressar no mercado de trabalho? Né? Qual é o contingente? Vamos analisar pelo perfil matemático. A redução da taxa de natalidade. As projeções indicam que a partir de 2026, no Rio Grande do Sul, nós teremos mais óbitos do que nascimentos. Sim. Então, nós temos uma redução drástica de pessoas. Se a gente olhar nas famílias próximas, o que a gente percebe? O número de filhos que os casais estão tendo vem reduzindo com questão de custo, etc. Então, nós temos uma redução de natalidade. Quais foram os modelos que nos estimularam para a entrada no mercado de trabalho? Em quem que a gente se espelhava? Sim. Quem são os modelos hoje do mercado de trabalho? Quem são os modelos de sucesso hoje? Sim. Que as novas gerações têm acesso. Será que fecha? Quando a gente pensava num trabalho, quais são as expectativas que a gente tinha de buscar num trabalho? Você permanecer num trabalho e você conseguir ser resistente e resiliente num trabalho estava associado ao quê? E hoje? Qual é o nível de resistência e de resiliência que se tem frente a frustrações? Será que não está acontecendo também uma revolução comportamental dentro das pessoas? Sim. Se a gente pegar tem uma linha de discussão muito interessante ali daquele livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, né? Dos 2 sistemas que nós temos no tomada de decisão, que foi estudado também pelo Daniel Goleman, né? Quando ele vai analisar a questão do foco, a gente percebe que o tempo de atenção e foco que as pessoas tinham há décadas atrás vem reduzindo violentamente, porque nós estamos consumindo produtos cada vez mais tecnológicos que direcionam uma descarga de dopamina, né, de prazer cerebral numa área do cérebro que processa outros prazeres também. Até que ponto a estrutura das nossas empresas hoje ela está preparada para pessoas com uma expectativa tão grande de dopamina, com expectativas tão baixas para tolerância à frustração? Até que ponto as nossas organizações estão preparadas em relação a isso? As novas gerações, qual a expectativa tem de ganhar aumento? Qual a expectativa tem de crescer internamente? A atual estrutura das empresas permite isso? Então, se a gente vai pensar uma empresa focada num determinado público-alvo de cliente, a gente organiza toda a empresa para esse público-alvo. Agora, se a gente vai olhar uma empresa, a mão de obra que ela está oferecida, que ela tem disponível, qual é a sua característica, nós vamos ter que fazer alguns movimentos. Alguns setores, talvez a robotização, a informatização, a inteligência artificial serão uma saída. Sim. Porque em breve, para algumas atividades extremamente operacionais, talvez nós não tenhamos pessoas interessadas em trabalhar. Então, é um desafio bastante grande a gente tentar entender onde estão essas vagas, qual é a característica, o que depende do poder público, o que depende de uma estrutura maior de nação, o que depende de uma estrutura formal de educação. Tá? Nós fizemos uma escuta, por exemplo, com jovens do ensino básico e fundamental, na faixa dos 14, 15 anos, quais as expectativas que eles tinham em relação ao mundo do trabalho. E a gente se deparou com uma juventude extremamente ansiosa. Eles têm tanta ansiedade que eles não sabem nem o que eles querem. Porque, veja bem, em 2013, no Congresso Nacional de Administração no Rio de Janeiro, um palestrante disse que até 2050 nós teríamos, em média, 7 profissões ao longo da vida. Sim. Eu parei para pensar naquilo, mas olha que interessante, né? Quantas profissões que nós conhecemos que já não existem mais?
Quantas que a gente está assistindo que elas estão deixando de existir Sim. pelo desenvolvimento tecnológico? Claro. Agora, tu imagina para o jovem que está no ensino médio, quando ele olha para o futuro. Uhum. O que passa na cabeça dele? Sim. Os desafios. Então, Claro. é uma geração muito ansiosa. Essa ansiedade provavelmente vem de vários aspectos, né? Não só das transformações, mas de outras coisas que agora a própria área da saúde está diagnosticando. Sim. Que uma delas é uma grande exposição às telas nas fases iniciais de vida. Uhum. Né? Que isso aí já é consenso científico, Sim. que é algo que afeta o desenvolvimento. No entanto, nós temos todas essas nuances que nós podemos avaliar para tentar entender o quanto isso pode representar no horizonte que a gente está. Por isso que me parece assim, a única saída é empresa a empresa, ela se profissionalizar e ela entender bem da sua atividade e saber quem pode ser o seu público-alvo. Uhum. Mas eu vejo que há uma necessidade premente de ter a mente aberta, de repensar estruturas. Sim. Até porque, assim, né, antes tu foi bastante feliz em dizer que, cara, assim, a gente tem essas narrativas que a gente vê cada vez mais, uma coisa assim, disseminadas através das redes sociais, e como tu disse, as pessoas podem ver o que tu está falando, o que eu estou falando, e já te colocar numa caixinha, enfim, tu é isso, tu é aquilo, e quando na verdade, assim, o lucro, ele é o objetivo final da empresa. Assim como do indivíduo, também é. Eu também procuro aquilo que é mais vantajoso para mim, né? E, enfim, apesar de sim eu ter uma matriz político-ideológica, né, mais alinhada a interesses financeiros, por assim dizer, eu também consigo entender que, cara, eu não vou ficar surpreso se a pessoa está num trabalho que é fisicamente, emocionalmente extenuante e surge uma oportunidade por 50, 100 reais a mais. Cara, deixa eu ver se isso não é melhor do que eu tô aqui, né? Então, assim, eu digo que às vezes a gente trabalhando em gestão de pessoas, a gente tem que ser o advogado do diabo, sendo que tem essas duas partes conflitantes, acho que o outro é o diabo, né? E nós temos que conciliar esses interesses, porque sim, a empresa tem o interesse de que o colaborador produza o máximo possível e o colaborador tem interesse de que o seu trabalho seja adequadamente remunerado. O problema é que se é adequadamente remunerado, ele puxa a brasa para o meu assado aqui de novo, né? Mas que é um assado compartilhado, como tu disseste, a administração ela vem, né, da soma ali da engenharia com a psicologia, né? Mas de que o quanto essa remuneração é adequada é subjetivo. Porque temos o número, né, lá do contra-cheque, mas ao mesmo tempo tem, ok, o que eu estou fazendo? Isso está me trazendo realização? Eu estou sob uma liderança tóxica, por assim dizer? Eu estou num ambiente de trabalho que enfim, que me prejudica física ou mentalmente? Né? Tudo isso entra na conta. Eu costumo, muitas vezes em treinamentos e palestras de motivação, dizer que a performance do funcionário é igual à remuneração menos o esforço. Né? Ou seja, se eu tenho remuneração 10 e o meu esforço é 15, eu tenho menos 5. Né? Então, esse é no meu entendimento, é uma das facetas, né? Porque muitas vezes na conversa com empresários, com empreendedores, amigos, enfim, o povo só quer dinheiro, só quer ganhar mais, ok, mas na minha experiência trabalhando no RH, muitas vezes eu via isso, o pessoal que vinha pedir aumento de salário, sendo que a empresa na qual eu trabalhava era uma das que melhor pagava, tinha os melhores benefícios, então eles vinham pedir aumento e diziam assim, cara, aumento como? Já está ganhando bem para a média. Sim. Mas ele pedia aumento porque ele estava insatisfeito com as condições de trabalho. Exato. E aí é interessante, porque por exemplo, quando você tem uma insatisfação interna emocional, você vai buscar um escape que simbolize, né? Uhum. Tem um episódio que aconteceu que me chamou muita atenção no processo seletivo para uma empresa, e nós fomos conversar com quem ajudou no processo seletivo, foi uma pessoa que entrou como funcionário e hoje é sócio da empresa. Uhum.
Então ele deu o testemunho dele de como foi, Uhum. que ele se tornou sócio. E ele contava no processo seletivo de que o primeiro carro que ele teve foi pela trajetória dele na empresa. Uhum. A casa dele ele construiu pela trajetória da empresa, e agora ele era sócio pela trajetória da empresa, e ele planejava se aposentar Uhum. com os resultados oriundos desse negócio. Né? Então, uma relação ganha-ganha, né? Uhum. Então, a empresa ganhou, ele ganhou, enfim, foi uma trajetória que, uma conquista mútua de respeito, de conhecimento. A partir do momento que existe esse respeito, que existe esse conhecimento, você tem uma trajetória mais longa. Uhum. Agora, olha que interessante. Por que hoje tantas pessoas de gerações mais recentes, elas têm mais necessidade de ter pequenos aumentos mais frequentes? Uhum. Será que não tem uma influência grande do mundo digital? O que é o mundo digital? O que é o game? Uhum. O que acontece quando você soma tantos pontos, você não troca de fase? Uhum. Então, veja, você está num ambiente dinâmico, aí você entra num ambiente organizacional que tu tem que esperar anos para ganhar uma gratificação. Esse tempo parece uma eternidade. Uhum. Uhum. Tu sabe que assim, né, eu não jogo beach tênis, mas a minha interpretação do fenômeno beach tênis é mais ou menos essa. Porque tu tem o feedback do resultado da tua ação imediato. Né? Eu vendo ali as partidas de beach tênis, é tipo pá, ponto. Né? Não é tipo tênis, que às vezes os caras ficam ali 5 minutos, pá. Tá, e aí o ponto é de que... Não sei. Então o beach tênis ele tem esse feedback mais rápido. Então, realmente, as gerações mais novas, acho que principalmente a partir da Y, né, YZ e Alpha, tem essa necessidade de um feedback mais imediato. Né? E esse feedback, sim, às vezes pode ser num aumento de salário, que daqui a pouco pode entrar num plano de salário, um plano de cargos e salários, né? Aumentos, talvez assim, se aumentar de X para X e meio, não, agora X e X25, 0,25, né? Então, daqui a pouco poderia se prever isso, né? Mas tu percebe que isso dá uma mão de obra danada. Sim, com certeza. Mas é isso que eu falo, que talvez a gente precise investir mais profissionalismo na relação de trabalho para encontrar a métrica. Cientificamente hoje, Douglas, o que mais motiva as pessoas, o agente de maior incentivo medido cientificamente, é a participação nos resultados. A chamada PLR aqui no Brasil, sim, né? Sim. Participação nos lucros e resultados. Ela foi oficializada no Brasil com a Constituição de 88. Conheço empresas que desde então utilizam e vem crescendo violentamente, acompanham ações na Bolsa de Valores, etc. Um grande contingente nem sabe de como funciona. Só que a participação no lucros e resultados, ela é um instrumento muito importante quando você consegue medir qual é o impacto do resultado que aquela pessoa causa dentro da organização. Então, se ela tem acesso a parte disso, ela se sente parte do negócio. Sim. Se ela vê que ela está ganhando lucro e que ela quer que a empresa ganhe cada vez mais, porque ela também quer continuar ganhando lucro. Sim. Então, se o lucro ele é uma coisa boa para a organização, ele tem que ser uma coisa boa para a pessoa. Claro, com certeza. Essa coisa tem que bater. Agora, o que impede mais empresas de fazer a participação nos resultados? Aí é uma questão de sociedade que nós vamos ter que uma hora discutir e repensar, né? A gente sabe que para você poder fazer uma participação no resultado, tem que bater a tua contabilidade fiscal quanto contabilidade gerencial. Você não pode, na tua contabilidade, dar prejuízo e você está socializando lucro. Isso é ilegal. Isso é imoral. Percebe? Sim. No entanto, a gente sabe o desafio para a classe empresarial que é tentar ter uma operação produtiva com a carga tributária que existe. Sem sombra de dúvida. Assim como a gente sabe que, graças a essa carga tributária, alguns programas sociais eles acabam desenvolvendo uma função social importante. Não quero aqui fazer uma crítica no sentido de como deve ser a política pública.
Agora, uma crítica no sentido de que, para que as pessoas possam ganhar mais, o empresário tem que ganhar mais também. Entende? Então, essa engenharia financeira que deve ocorrer, ela deve priorizar que as pessoas tenham possibilidade de ganhar mais. Sim. Esse desafio tributário é bastante complexo, assim. Eu vejo da seguinte forma: podemos criticar, enfim, podemos. Agora, eu tenho que esperar que as condições político-econômico-sociais se alinhem para eu começar a consertar as coisas. Aí eu acho que é um pouco temerário ficar esperando que as condições estejam alinhadas, né? Lógico que é interessante isso que tu está falando na questão da carga tributária, porque nessas narrativas, né, que demonizam o empregador, que demonizam o lucro, muitas vezes acontecem algumas coisas que nem aconteceu recentemente, que o governo, buscando, né, aumentar a sua arrecadação, foi lá, colocou um imposto nas importações, que sim, se a gente for fazer uma análise aqui mais profunda, realmente a importação da China impacta o mercado brasileiro também, etc. e tal. Mas aí criaram lá um imposto, aí os Correios foram lá e tiveram prejuízo. Então, muitas vezes me parece que sim, poder dar mais liberdade para que o empreendedor empreenda e que o trabalhador trabalhe, vai acabar gerando um círculo, não só um círculo, mas um ciclo positivo, né? Um círculo virtuoso, né? Mas o ponto é que, infelizmente, eu digo assim, tem rede social para a gente reclamar, para a gente, né, vociferar nossas insatisfações, de repente, em períodos eleitorais, conversar com amigos, etc., tentar convencer ou falar alguma coisa, mas enquanto o jogo está andando e as regras do jogo são essas, a gente precisa jogar o melhor jogo com as cartas que a gente tem. Por isso que talvez o processo da profissionalização, da gestão de pessoas, ele favorece de você ir encontrando essas métricas. Porque a partir do momento que você vai mensurando e vai conseguindo entender qual é o impacto que cada uma das pessoas, que cada equipe tem dentro da empresa, você consegue quantificar um pouquinho melhor. Né? Então você consegue se aproximar, não de uma forma tão exata, mas consegue se aproximar disso. Um outro fator, por exemplo, que eu percebi na pesquisa com startups, muita gente vai trabalhar em startup, se torna um empreendedor de startup, porque ele quer trabalhar num ambiente diferente. E quando eu falo ambiente diferente, um modelo arquitetônico diferente. Ele quer ter uma personalização. Eu entrevistei um empreendedor de startup lá em Santa Catarina, e ele disse assim, olha, cara, eu fui por esse lado empreendedor de startup porque o meu processo produtivo se dá às 2h da manhã. A partir da 1h da manhã, eu sou extremamente produtivo e criativo. É o ciclo dele. Claro. Tu entende? Só que eu não posso ir na empresa trabalhar 1h da manhã. Entrevistei pessoas, cara, eu adoro trabalhar e sou extremamente produtivo de chinelo. Eu tenho que botar chinelo e bermuda e minha cabeça voa. Só que dentro de uma indústria, dentro de uma determinada empresa, tu tem que seguir os parâmetros de segurança, tem que seguir os parâmetros legais do horário de trabalho. Tem uma série de coisas que você não consegue captar a capacidade criativa. Então, os novos modelos de trabalho, e aí eu te pergunto, será que hoje a juventude está enxergando que o futuro é um trabalho CLT? Sim, tu colocou questionamento agora há pouco, né? Percebe? Será que é SLT? Ou será que eles pensam em ter uma visão mais empreendedora da vida? De repente, será que eles não viram modelos de pessoas que começaram a trabalhar com 14 anos, pensando que quando completasse 35 anos de carteira se aposentaria? E ele vê que agora não se aposenta, e essa pessoa vai ter que trabalhar mais 15, 20 anos para poder se aposentar. E aí eles fazem a conta de quanto tempo eles vão precisar para se aposentar, e eles começam a perceber, mas será que esse caminho é para mim? Sim. Logicamente que se você quiser, se eles fazem uma conta, se eu quiser me aposentar antes,
eu vou ter que ganhar muito mais agora. Sim. Então, talvez, será que eles olham com respeito para a coisa chamada carreira? É uma dúvida que eu tenho. Sim. É uma inquietação que eu tenho. Claro. Como é que eles enxergam esse modelo de trabalho CLT? Sim. Percebe? E aí, como é que ele vai se relacionar quando surgem essas vagas? Sim. E tem algo que a gente escuta, assim, né? Eu trabalho ali com o Sebrae muito com a parte da educação empreendedora, então volta e meia eu estou nas escolas e converso com os professores, às vezes converso com os alunos também. E tem algo assim que muitas vezes é visto até de uma maneira meio pejorativa, né? Que eles falam assim, eles querem ser youtuber, né? Eles querem ser influencer. Para nós que temos uma visão muitas vezes mais conservadora e tradicional de trabalho, é fácil a gente cair nessa armadilha de olhar isso como se fosse um trabalho de qualidade inferior, sendo que, na verdade, hoje a gente vê muitas pessoas que trabalham com isso, com redes sociais, com YouTube ou com um influencer que tem equipes e que estão gerando emprego e que tem empresa e que tem tudo mais, né? Agora, e aí achei bem interessante, realmente é uma inquietação que tu trazes bem significativa de quem são os modelos desses jovens? Os modelos são os youtubers, os modelos são os influencers. E o problema é que na rede social, naquela janelinha lá, né, retangular, a gente só vê o que nos é mostrado, a gente não vê o que tem por trás, né? Então, muitas vezes parece que é fácil, é só abrir um canal no YouTube, é só abrir uma conta no TikTok, é só ter um Instagram, e é bem perigoso esse caminho, né? Eu acho que no final das contas é aquela história, qualquer caminho que a gente escolher, ele vai oferecer riscos, né? Sem dúvida. Mas aí entra uma questão muito importante, que é, como cientista, a gente sempre vai defender, que é a questão da consciência, a capacidade da gente poder medir as coisas. Por exemplo, eu conheço empreendedores de diversos portes que eu tenho acesso. Eu uso muito o serviço de aplicativo. Então, seguido, eu estou num aplicativo, eu gosto muito de conversar. Então, por exemplo, outro dia eu inquiri uma conversa mais profunda com alguém que me deu abertura e perguntei como é que é a lida de dirigir aplicativo e tal. E aí ele me disse, não, que eu tenho meu horário de trabalho. Eu perguntei, quantas horas você trabalha? Não, para tirar bem tem que ser umas 16 horas de trabalho, mais ou menos, assim. Tu entende? Eu digo, vem cá, e tu faz a conta da depreciação do veículo? Não. Tu faz uma conta mais ou menos assim de uma previdência privada? Tu tem alguma coisa assim para parar de trabalhar? Não. Então, qual é o parâmetro que tu sente que está tendo lucro ou não? É de botar gasolina e o que sobrar. Sim. Tu entende? Esse é o parâmetro. Mas, por exemplo, essa visão que se tem, e que de forma alguma eu quero dizer que não é um caminho interessante, porque quantas pessoas que tiveram realização pessoal, você vê que são felizes no que fazem, né? Um tempo atrás, o grande modelo era o jogador de futebol. Sim. Era modelo, né? E aí, quando nós víamos pessoas jogando, como, por exemplo, dar um exemplo do Ronaldinho Gaúcho, você via ele se divertir no trabalho, né? Porque você via ele jogar com uma felicidade, assim, de uma criança que estava... Entende? Então, tipo, ele se divertia demais no trabalho. Assim como uma pessoa que gosta de dirigir vai se divertir fazendo aplicativo. No entanto, o que eu percebo, assim, é que, assim como era um funil a peneira do futebol, era um funil a peneira do modelo, da modelo, é uma peneira também desse fenômeno das redes sociais, dos influencers, né? Enfim. No entanto, o trabalho, enquanto pessoa jurídica, enquanto motorista de aplicativo, ele pode oferecer um risco de precarização também. Se a pessoa não souber dimensionar o quanto ela vai dirigir para cada coisa. Já andei em aplicativos que o cara que estava me levando era proprietário de imóveis. Tu entende? Sim. E ele ia trocando o carro, ele sabia, ele tinha na ponta do lápis
inclusive mudou de carro porque esse carro era mais viável pelo custo de manutenção, o consumo de combustível e tal. Ele tinha todos os números na ponta da língua. E como ele tinha outros investimentos, investia renda fixa, ações, imóveis, etc., aquele tempo dele que ele ficava girando sem ter o que fazer, estava levando gente. Sim. Estava administrando sua vida. Claro. Então, o ponto central não é onde você está trabalhando, mas como se está trabalhando. Sim. Percebe? Claro. Que é o nível de consciência que você consegue colocar. Se, por exemplo, você pode estar trabalhando numa empresa, uma consciência de dono. Sim. Por quê? Porque, cara, quanto mais essa empresa dá resultado, eu também ganho. Quanto melhor eu trabalhar aqui, melhor vai ser a reputação que eu vou deixar nessa empresa se um dia eu não estiver aqui. Mas tudo isso depende dessas políticas bem implementadas, porque senão a empresa não organizada, a organização não organizada, tu não encontra essas pessoas. Tu não tem essa visão, né? Acaba virando o mito do Sísifo, né? Que empurra a pedra para cima do morro e aí a pedra cai e todos os dias tu tem que ir lá empurrar a pedra para cima. Tu não vê esse crescimento da empresa, tu não vê tu ganhando junto com a empresa, né? Porque e lógico, né, existe esse desafio do PLR. Vou eu correr um risco aqui, né, falando o que eu penso, mas sim, porque uma parcela significativa de empresários tem um pensamento contábil semelhante ao do motorista do aplicativo que tu falou. Né, que entrou o dinheiro, beleza, estamos ganhando, não entrou, estamos perdendo. E aí tu não tem essa organização financeira, tu não consegue repassar isso para frente, né? Por isso que ultimamente eu tenho estado assim bastante próximo desse conceito de empresa organizada e não organizada, independente do porte, porque às vezes tem empresas que não querem ser grandes, porque ela sabe que se ela for de um determinado porte organizada, o retorno dela é maior do que se ela for maior. Entende? Então é um outro aspecto interessante, que tem muitas empresas se focando em ser cada vez melhor e nem tanto maior. Então depende muito da consciência e da estratégia do tomador de decisão. Né? Agora, desse aspecto que você coloca da PLR, tem um outro fator importante, porque às vezes, dependendo o ramo que você está e dependendo o concorrente que você tem, o teu diferencial para segurar a gente pode ser outro. Por exemplo, eu conversei com um empresário que o sistema que ele mantinha os melhores era através de empréstimos. Aí ele sentia lá que o funcionário estava precisando de algo, ele ajudava ele lá a conseguir. E aí depois ia descontando. Ele tinha dinheiro, não deixava... ele era capitalizado, não deixava o trabalhador ir buscar empréstimo no sistema bancário e ele financiava o sonho do trabalhador. Então ele mantinha a sua fidelidade ao trabalho dessa forma. Um outro exemplo até porque na hora que tivesse rescisão, quitar o empréstimo. Exatamente, já era uma coisa assim, nesse sentido. Outro exemplo, por exemplo, aqui hoje, né, que existe às vezes benefícios, a gente percebe, talvez eu esteja equivocado, mas me parece que o custo de vida ele tem aumentado significativamente. E um componente é a alimentação que a gente vê. Né? Então, por exemplo, assim, o vale-refeição, o vale-alimentação, ele também é um elemento interessante que você coloca mais comida na mesa do trabalhador, ao passo que talvez você não aumenta muito o teu custo fixo, porque ele tem algumas deduções importantes. Então, às vezes isso também pode ter um aspecto. Dependendo de onde está a tua empresa, um elemento bem importante para atrair gente é o transporte. É ter alguém que vá buscar, percebe? Talvez, eu vi alguns movimentos em empresas recentes que eles estão mudando a arquitetura do ambiente de trabalho, estão construindo ilhas de descanso dentro da fábrica. Né? Onde o funcionário vai ali, toma um café, ele toma água, espreguiça, dá uma folhada num livro, dá uma relaxada. Empresas que estão investindo em coisas alternativas para
se diferenciar. Sim. Percebe? Para se diferenciar. Empresas que, por exemplo, preferem oferecer bolsa de estudo, né? Porque daí, através do estudo também existem alguns benefícios fiscais em relação a isso, né? Sim. Mas tem que conhecer qual é a estratégia da empresa, qual é o ramo que ela está. Por exemplo, certa vez fizemos uma análise de alguns ramos, né? E nós vimos, por exemplo, uma correlação muito grande na questão da indústria que a gente está falando, com uma variável chamada qualidade de vida no trabalho. Por quê? Porque quem trabalha no nível operacional geralmente trabalha com o braço, com a força, percebe? Sim. Então, se ele tem um ambiente, por exemplo, numa indústria, que ele consegue repor a sua energia, um refeitório, né, um lanche que é servido durante uma jornada de trabalho, que ele consegue repor aquilo, talvez ele vai ter mais efeito do que um aumento de salário. Sim. A sacola de alimento que ele leva para casa e põe comida em casa. Aquele lugarzinho que ele pode jogar um futebolzinho com os amigos. Porque o nível operacional ele tem muito essa necessidade, porque trabalha muito junto. Sim. Ele tem essa necessidade, muitas vezes, desta congregação, da agregação. Sim. Vamos fazer uma carne, vamos jogar um futebolzinho, vamos, né, bater um baralho. Talvez, para aquele grupo, essa questão de afiliação seja mais importante ainda, que, por exemplo, se você for para um outro ramo, como o comércio. Para o comércio, isso já não é tão importante, porque quem está no comércio geralmente vai ter uma relação com a comissão, ele vai estar ali faturando dinheiro, acabou o expediente, ele quer ir descansar. Claro. Percebe? Então, dependendo do ramo, também isso se torna importante. Vamos ver no setor financeiro. No setor financeiro, para você atrair talentos e manter talentos, o retorno financeiro ele tem que ser o principal aspecto. Claro. Assim como, por exemplo, talvez se você fosse ter um açougue, né? Você ter alguém que é vegano, ele não vai se sentir muito bem trabalhando no açougue, porque não é a prioridade dele. Claro. Percebe? E o contrário é a mesma forma. Sim. Né? Se você pegar alguém que não é trabalhando num ambiente vegano, ele também não se sinta. Sim. Então, entender a atividade fim da empresa é fundamental para tu saber aquilo que talvez possa manter mais tempo as pessoas engajadas contigo. Sim. E por isso que eu costumo dizer que talvez o remédio de uma empresa não seja o mesmo do outro. E aí tem-se que estudar cada empresa, cada setor, cada entorno, com a propriedade que ela tem, né? Sim. E eu, mais uma vez, eu vou fazer uma metáfora aqui, porque eu costumo dizer, né, que o problema de perder o funcionário para um concorrente, para uma outra empresa, muitas vezes é associado a perder um cliente. Né? Da mesma maneira que conquistar um novo cliente é mais difícil do que manter o cliente que a gente já tem, né? Acho que contratar um funcionário novo, bom, às vezes é mais difícil do que manter o bom que a gente já tem. E nessa lógica, né, no marketing se fala muito do... Como é que é? É o custo, não é o custo da oportunidade, é o custo da troca, uma coisa assim. Então, eu tenho eu assino uma determinada operadora. Eu estou insatisfeito com ela. Mas, putz, eu vou trocar. Tem toda a função para cancelar, daí eu vou contratar outra, vai ter fidelidade, mas não sei o que e tal. Eu vou ficar com essa aqui mesmo. E se isso está na psicologia do consumidor, não me parece que seja alheio da psicologia do colaborador, do funcionário. Porque ele também vai fazer esse cálculo na hora de pensar se ele fica ou se ele vai. Né? Eu achei curioso, por exemplo, o exemplo do campo de futebol. Cara, estão oferecendo R$100 a mais lá, mas será que tem campo de futebol? Será que tem? Mas aqui tem os meus parceiros do futebolzinho, do sábado, não sei o quê, ou depois do expediente, vou ficar, sabe? Então, lógico, né? Não, da mesma maneira que a gente está tendo essa conversa aqui, justamente não tentando generalizar demais e dizer que todas as empresas são assim, ou todos os funcionários são assado, me parece que muitas vezes a dificuldade é essa, né? O funcionário ele sai porque ele não vê por que ele tem que ficar. Assim, por que eu vou ficar aqui? Você coloca agora uma coisa que me causa uma recordação importante, né?
tempo que demora para alguém conhecer a cultura da empresa. Uhum. Não menos que 1 ano. Para conhecer a cultura. Uhum. Então, o primeiro ano é para tu entender a cultura da empresa. Tu começa realmente a produzir a partir do 2º ano, assim, mais distensionadamente, né? Então, veja bem, tem umas contas, às vezes, que é interessante da gente fazer. Por exemplo, hoje, um processo seletivo profissionalizado leva em conta uma avaliação psicológica. Uhum. Né? Aí, às vezes, as pessoas dizem, não, eu não vou investir em avaliação psicológica porque é caro. Caro quanto? Uhum. R$300, R$400. Uhum. Tá. Aí você contrata uma pessoa, vamos imaginar, com um salário de R$2.000. Uhum. Ela vai ter que custar R$4.000. Uhum. Segundo as pesquisas, o retorno sobre o investimento de uma contratação ele se dá a partir de 1 ano. Então, se essa pessoa ficou 3 anos, 3 meses, tu joga lá para frente 3 meses. Uhum. Então, esse investimento que você faz numa avaliação psicológica, esse investimento que você faz hoje, no meu ponto de vista, é o instrumento mais importante que tem uma empresa é a descrição de atividades ou competências. Uhum. Se você faz um processo seletivo baseado na descrição de cargos ou competências e voltado para uma avaliação psicológica, você não vai ter 100% de acerto, mas você vai reduzindo vai aumentando cada vez mais o teu retorno sobre o investimento. Uhum. Percebe? Sim. Então, o que é caro, o que é barato num processo gerencial, ele vai depender se tu mede ou não. Sim. Se não der certo, eu troco. Só que nessa troca, a empresa pode perder uma coisa chamada reputação. E por que, por exemplo, uma pessoa, o que leva uma empresa a fazer parte de um guia chamado do Great Place to Work, que é o melhor lugar para se trabalhar? É uma pesquisa que começou com o Levin em 1984 e hoje está no mundo todo. Mais de 150 países usam essa metodologia do GPTW. Por que uma empresa ela quer participar do GPTW? Para ela ser uma empresa que ela tem uma reputação de que é um bom lugar de trabalhar. Agora eu te pergunto, essas empresas que estão no GPTW, falta gente para trabalhar? Com certeza não. Ela conseguiu atingir aquilo que a gente chama de employer branding. Ela desenvolveu uma marca no mercado de trabalho que ela se torna atrativa. Claro. Percebe? Sim. Mas ela quer monitorar e ela quer saber onde ela está pecando. Para se tornar atrativa e para ter sempre gente nos bancos de dados. E por que é inteligente e estratégico você agir dessa forma? Não estou dizendo que todo mundo tem que correr agora para fazer parte de uma premiação. Tem o top ser humano, tem várias formas de avaliar. Né? Mas veja bem, se tu tem um empreendimento e tu queres precisar de dinheiro, você vai numa instituição financeira, você tem. Você quer aumentar a venda de um determinado item, tu chama o teu fornecedor, tu faz uma contratação. Ok, beleza. Tu quer adquirir um software melhor, você chama o fornecedor, tá ok. Agora, se você quer gente, de uma hora para outra você não consegue. Sim. Você tem que manter um banco de dados permanentemente atualizado. É estratégico. Pessoas previamente aprovadas que querem vir trabalhar na tua empresa. Sim. E isso demora para você montar. Por quê? Porque tem que valorizar muito aquele que vem trazer o currículo na tua empresa. Sim. Aquele que vai lá e posta o currículo no teu site. Esse que está sinalizando que quer trabalhar contigo, ele te escolheu. Sim. Ele te elegeu. Tem que dar espaço para você ir captando isso. Sim. Então, essas empresas que se tornaram lugares referências para trabalhar, que trabalham cientificamente, que elas sabem do que elas são boas, e elas sabem qual é o perfil que elas estão buscando, qual é o perfil que adere à cultura, qual é o perfil que fica mais tempo com ela, né? Assim como tem empresas, por exemplo, que talvez, pela atividade que faz, pelo trabalho que tem, vai aderir mais pessoas com mais de 40 anos. Sim. Porque é a estratégia, porque é o foco, porque é o público-alvo. Agora veja quantas vezes vem um cliente que está há anos na empresa e só naquele ano ele foi atendido por 3 pessoas diferentes.
Sim. Onde o cliente tem que ensinar, muitas vezes, como funciona o produto ou o Sim. processo para a pessoa que está ali. Sim, sim, sim. Quanto custa perder um cliente? E isso quando o funcionário é tão bom que ele não vai para uma concorrente e leva o cliente junto, né? Porque o funcionário ele já resolvia os problemas se e tal. desenvolver essa expertise, sim. Uhum. Mas veja que nós estamos falando de coisas que elas não são caras. Sim. É tudo processo. Uhum. É forma de trabalhar. Sim. É aplicar inteligência na forma da gestão de pessoas. Mas isso, para você chegar nesse estágio de você querer trabalhar cientificamente, profissionalmente, na área de gestão de pessoas, você tem que se desafiar a mudar a tua mentalidade, a tua crença. Sim. De olhar para aquela pessoa como uma fonte de lucro. Tu tem que olhar com uma pessoa como alguém que pode ser desenvolvido. Uhum. Porque você acha que vai chegar gente pronta na tua empresa? Uhum. Sim. Dominando tua cultura, dominando teu aspecto técnico. Se alguém está te procurando e tem essa vontade de crescer, se desenvolver, e você tem a possibilidade de desenvolver gente, a hora que essa pessoa sair, ela vai ser grata. Sim, sim. Eu fico pensando assim nas justificativas, nas milhares de justificativas que eu já ouvi do por que não dá, por que não pode, por que não tem como. E na maioria das vezes o que a gente escuta é meu processo aqui é muito dinâmico, para não dizer caótico, e a gente não consegue, a gente precisa de gente para ontem, enfim. Mas sem querer fazer um julgamento aqui, mas apenas um apontamento de fatos, né, que tem aquela história de que tudo que é urgente é porque não foi tratado no devido tempo, né? Então, muitas vezes, na intenção de trocar o pneu com o carro andando, a gente acaba causando acidentes, né? Então, o meu entendimento é que eu vi um meme esses dias atrás, não sei se é meme, hoje em dia tudo é meme que a gente fala, mas enfim, eu vi uma imagem esses dias atrás na internet que eu achei bem interessante, que dizia assim, se você está muito estressado, você precisa 15 minutos por dia na natureza. E é, se você não, mas eu não tenho 15 minutos por dia, então você precisa de 1 hora por dia. Né? Então, ou seja, se tu não tem nem 15 minutos, é porque precisa de 1 hora, tu precisa dedicar esse tempo para organizar e para planejar. E no final das contas, assim, é interessante que tu fala assim, isso é caro, isso é barato, isso é caro, isso é barato, porque normalmente volta um pouquinho para aquele questionamento que eu fiz de as pessoas não conseguem ver o retorno no curto prazo. Às vezes as pessoas têm esse imediatismo, não, eu preciso ver isso. Então é algo que também dá uma dor de cabeça, porque da mesma maneira que, sei lá, se a minha casa está bagunçada e eu preciso arrumar ela, vai ser chato, não vai ser uma coisa divertida, né? Às vezes reorganizar processos também não é uma coisa divertida, mas é necessária. E aí nós entramos numa questão bem importante. Eu não gosto muito de classificações, assim, e de rotulações, né? Porém, a neurociência, ela vem apresentando algumas coisas interessantes. E uma delas é a capacidade da gente avaliar o perfil das pessoas. Uhum. Né? Então, por exemplo, determinado perfil, e que corresponde a muitos empresários, muitos empreendedores de sucesso, o empreendedor é uma pessoa que ela enxerga longe. Uhum. Eu tenho um empreendedor pessoal, alguém muito próximo, que eu não faço nenhum negócio sem perguntar para ele. Porque ele enxerga décadas na frente. Uhum. Só assim, nem sempre essas pessoas que são visionárias, que enxergam longe, elas têm paciência no trato interpessoal. Que é uma outra área do cérebro, do relacionamento. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela assusta os demais. Ela atropela, porque ela tem uma alta velocidade. Então, se ela tiver que tomar a decisão, ela vai preferir trocar do que desenvolver, do que treinar. Mas, em compensação, tem outras pessoas que, talvez trabalhando junto com esse empreendedor, que ela tem uma relação interpessoal melhor, que ela tolera a frustração, que ela já enxerga mais a questão do desenvolvimento e que consegue trabalhar melhor. Percebe? Sim. Então, para tu compor uma equipe, é importante que tenham pessoas de perfis diferentes. Se todo mundo for como um empreendedor, ninguém vai querer fazer o de todo dia. Sim. Aquela coisa do cotidiano, da rotina.
processo, sempre igual. Sim, sim. E nós precisamos desse também. Claro. E também tem outra... Perdão. Saúde. Outro aspecto que a gente pode ver, que é das pessoas que necessitam mais, demandam mais da questão do relacionamento. Que são mais afetivas, mais tradicionalistas, mais sensíveis. Né? Sim. E que se todo mundo for assim na equipe, a equipe vira uma religião. Né? Nada contra. Sim, mas um sim. ambiente somente de benevolência, um Sim. ambiente de caridade, um ambiente de... Mas o resultado talvez ele não é encontrado. Assim como também tem pessoas que são altamente criativas. Sim. Inovação, criatividade é com elas, mas que muitas vezes se perdem no horário, não tem foco, e Sim. que se tivesse que cuidar da empresa, a empresa ia bancarrota. Sim. Então nós temos áreas preferenciais dentro do nosso cérebro, segundo a neurociência, que nos capacitam mais para algumas coisas. Então, assim, eu vejo que é comum daquele empresário, daquela empresária que é extremamente objetivo, extremamente racional, extremamente lógico e que quer aproveitar aquela oportunidade de não conseguir ver tudo que um desenvolvimento pode trazer de uma pessoa. Sim. Nessa história teve um empreendedor que eu desenvolvi uma amizade, que ele disse assim, cara, eu não aguento mais, eu quero que você faça o processo seletivo, que eu não entendo de gente. Eu vou ser bem sério. O meu negócio é ganhar dinheiro. Bem franco. Tá tudo bem. Entende? Tudo certo. E em seguida a gente volta a conversar quando ele tem umas demandas assim, a gente estruturou a equipe para que ele tenha ao lado dele pessoas com perfis... E muita gente tinha até medo de chegar nele. Porque era o perfil extremamente direto, objetivo, etc. Né? E, no fundo, uma pessoa de um coração enorme. Mas que ele tem uma velocidade que, às vezes, ele atropela as pessoas. Porque o que ele está enxergando, os outros não estão vendo. Então, ele acha que o resto é todo mundo lento. Sim. Mas, na verdade, ele tem uma velocidade maior do que a média. Sim. Ele vai enxergar os demais como lentos. Tá certo? E aí, lógico, a rotatividade ia aumentar. Mas foi preciso identificar isso para tu montar uma estrutura para que a empresa continuasse sendo visionária, mas que tu tivesse um clima organizacional mais estável para que aumentasse a permanência das pessoas dentro da empresa. Sim. Porque a rotatividade, ela tira parte do ganho. Né? Não, com certeza. Não se perde muito retorno com uma grande rotatividade. É um retrabalho. Né? Da mesma maneira que produzir um produto errado e ter que fazer ele de novo, contratar alguém, essa pessoa não ficar e ter que contratar de novo, é um retrabalho, é um desperdício de tempo e de dinheiro, né? É interessante isso que falou sobre as pessoas visionárias, porque eu vi, acho que foi uma entrevista, alguma coisa, que o Jeff Bezos, ele diz que ele tem, a única responsabilidade dele é tomar 2 ou 3 boas decisões por dia. A questão é que essas decisões, elas impactam os próximos 5 anos da empresa, né? Então, e aí antes tu já tinha falado da questão do estratégico, do tático e do operacional, e aí me lembra também a famosa tabela de Emoto, né, que diz que o diretor, o presidente, enfim, dá a meta, o gerente, a obrigação é bater a meta, e a operação é fazer as ações necessárias para que a meta seja cumprida, né? Então, lógico, a gente vê diferentes perfis de empresas, né, mais uma vez, que nem, né, tu comentaste, né, no começo aqui da nossa conversa, cada empresa é uma empresa, né? Então, assim, a gente vê empresas com uma estrutura mais horizontal, a gente não, tá todo mundo aqui, né, estamos pegando junto, mas em alguns casos é importante ter essa hierarquia, que eu entendo quase como se fosse um buffer, né? Tipo, os gerentes, eles estão aqui na gerência porque eles fazem essa interlocução entre a visão da diretoria, do diretor ou do presidente, enfim, do dono da empresa, faz a interlocução entre o que o dono da empresa está visualizando para o futuro e transformando isso em realidade ao gerenciar suas equipes, né? Agora, olha que coisa doida para a gente mexer com isso, né? Para você ver como é dinâmico e é paradoxal e algumas vezes até ambígua a gestão de pessoas. As novas gerações, elas não estão ligadas em hierarquia. Então, por um lado, a empresa precisa disso, mas por outro lado, ela precisa lidar com pessoas que elas não estão mais preocupadas necessariamente de quem manda. Mas as novas gerações, elas querem
ver acontecendo. Uhum. E elas querem que a experiência delas seja significativa dentro das empresas. Elas demandam muito de ter sentido o que está fazendo. Percebe? Então é um paradoxo, é ambíguo, mas de certa forma é estimulante, porque você vai ter que formar cada vez mais lideranças com essa capacidade de lidar com uma amplitude maior, porque numa equipe hoje, se você consegue ter uma variedade de perfis, pessoas com mais idade, com menos idade, mais rápido, mais devagar, mais conservador, mais criativo, você tem uma capacidade intelectual enorme. Só que essas lideranças elas vão ter que ter muito mais habilidade para gerenciar esse capital intelectual. Né? Então é uma coisa, é um paradoxo, sem dúvida, é ambíguo, mas ao mesmo tempo ele é muito estimulante. E essas novas gerações, assim como outras gerações, como foi a geração lá dos anos 70, que de certa forma também relutava contra o aspecto de autoridade, entre outras coisas, essas novas gerações elas estão se perguntando muito sobre o seu sentido, sobre o seu propósito de vida. Eu tenho duas coisas interessantes na relação com minhas filhas que eu acho fantástico. Né? A mais velha tem 14 anos, e aí outro dia eu trabalhando, e ela disse assim, pai, como é importante a gente pensar no que a gente quer trabalhar no futuro, né? E eu pensando que ela ia dizer orgulhosamente, né? Seu pai é doutor, é pesquisador, enfim, né? Pois é, senão acontece que nem o senhor aí tem que trabalhar, coitado, o dia inteiro na cadeira, sentada na frente do computador, né? Eu digo, aí, mas olha que interessante, né? Porque, na verdade, o trabalhar sentado, pesquisar, você está interagindo ali com o computador, é o meu dia a dia de trabalho. Aí, com a pequena, a gente está tentando, 6 anos, deixar mais tempo longe das telas. Então a gente cria artifícios, etc. E tal. Aí ela veio para mim e disse assim, pai, como é que tu diz que a gente não tem que ficar com celular, com tablet e tela, e tu fica o dia inteiro na frente do computador? Com 6 anos. Sim. Eu fico imaginando se eu tivesse conversa essa com meu pai com 6 anos, eu não sei o que aconteceria comigo. Sim. Não tem eles têm muito mais acesso e pertinácia, porque faz todo sentido a pergunta dela. Daí eu perguntei para ela, filha, quem é cozinheiro? Qual é o instrumento de trabalho de quem trabalha com comida? O fogão, pai. Então, esse é o fogão do pai. Esse é o instrumento de trabalho do pai. É daqui que eu gero conhecimento para a gente colocar comida na nossa mesa. Ah, tá. E tem mais, filha. Até os 20 e poucos anos ainda você está desenvolvendo o teu córtex frontal, que é o que vai dar a capacidade de você manter o foco, ter atenção. Então agora, o que você tem que fazer? Você tem que tomar banho de chuva, você tem que brincar de bola, você tem que brincar com suas amigas, você tem que se divertir, escutar música, né? Pular corda, andar de balanço, tu tem que andar de bicicleta, tu tem que explorar o teu corpo. Vai ter um momento que tu vai ter que usar bastante o foco e a concentração. Sim. Não, verdade, bem interessante isso. E realmente é um desafio muito grande hoje em dia conseguir conduzir essas gerações novíssimas, né? Se tem as novas gerações aí no trabalho, as novíssimas que ainda mal e mal estão no sistema educacional, vai ser um desafio bem grande, porque não são todos os pais que têm esse cuidado, e tem pais que às vezes também não tem, a gente não pode cair na armadilha também de julgar, tem pais que daqui a pouco não conseguem, não tem escolha, né? Perfeito. Mas sim, é uma preocupação importante, e nessa questão do ambiente de trabalho, mas quando a gente fala de liderança, eu acho que assim, se a gente for pensar no fundamento, pelo menos assim, no fundamento que eu entendo, né? Daqui a pouco a gente encontra um conceito que, né, porque existem lideranças, né? Existem conceitos de liderança, mas o que eu entendo que é a liderança que realmente funciona é aquela liderança que ajuda e não atrapalha, né? Ou seja, nesse sentido, talvez não importe tanto para a geração quem manda ou quem não manda, mas quem que colabora para que o resultado aconteça, né? Então, quando a gente tem esses processos organizados, tem essa visão da empresa, do negócio claro, né, que nem preconiza ali a tabela de montar, definimos uma meta, como é que a gente vai realizar ela? Assim, tá, beleza. Então,
a operação é responsável por realizar as ações, então a gerência é responsável por facilitar com que os processos aconteçam, né? E aí a gente foge um pouco dessa ideia da liderança, do líder como uma mera posição hierárquica. Eu sou líder porque eu mando, não é porque eu mando, é porque eu facilito o teu trabalho. A liderança é uma coisa que a gente não impõe, a gente conquista. Você descobre que alguém tem liderança se ele tem seguidor, se ele tem alguém que segue. Que ele tem, porque você escolhe quem é que é o teu líder. O chefe você obedece por uma questão de autoridade. Agora o líder você segue. O líder ele te influencia. Então a palavra-chave do conceito da liderança, ela é influência. E num grupo às vezes você tem mais de uma influência. Então é isso que tu coloca, é tão importante, porque em organizações hoje organizadas, empresas organizadas, o próprio nível operacional ajuda na definição das metas. Nós temos que ir por aqui. Sim. Então, o planejamento ele tem que conseguir captar a ideia daquela pessoa que está na linha de frente. Porque quem está na linha operacional, que ele está de frente a frente ou para o cliente, ou para a máquina, ou para a produção, ele é o doutor da empresa. Ele que sabe os detalhes. Sim. Ele que sabe onde é que aperta. Então, quando a empresa consegue ter pessoas no estágio de liderança que elas são exemplo, que elas conseguem resgatar essa vontade voluntária. Não, eu vou fazer o que essa pessoa está fazendo, porque isso é o certo de fazer. Tá? Sim. É o melhor desenvolvimento de liderança que tem. Sim. E o processo da liderança ele é tão interessante que ele pode ser aprendido, ele pode ser desenvolvido. Especialmente numa perspectiva que até muito tempo se acreditava que um bom líder ele tinha que tratar todo mundo do mesmo jeito. E não há nada tão desigual quanto o tratamento igual para desiguais. Sim. Sim. Num processo de liderança eu tenho que passar mais tempo com aquela pessoa que mais precisa de mim. Só que muitas vezes numa equipe o que acontece? Eu tenho alguém que entrega, para quem que eu vou passar a tarefa? Para o que entrega. Ele vai dar um jeito. Porque ele não sabe não entregar. Só que daí o que eu faço com ele? Eu sobrecarrego. E não desenvolvo aquele que não está entregando. Então eu estou punindo aquele que é bom. Sim. Só que quando ele receber uma proposta, ele vai dizer que estava sobrecarregado? Não. Ele não vai dizer. Ele não quer romper com aquele intimidade e conquistar. Ele diz, olha, eu ganhei uma oportunidade melhor. Percebe? Sim. E geralmente se perde, quando você não desenvolve a equipe, aqueles que são melhores empregáveis. Aquele que te dá o resultado. Sim. Então o processo de desenvolvimento da liderança é tão importante para você exigir daquele que não entregar. Porque você contrata, você desenvolve, você avalia e você recompensa. Se alguém não está entregando, de quem que é a responsabilidade? Sim. Percebe? Só que você tem que gostar de lidar com gente. Se você quer desenvolver o potencial das pessoas, tem que gostar de lidar com gente. E esse é um desafio, né, Olivo? Porque, como tu falou antes, né, que tem um amigo ali, empresário, empreendedor, que eu com gente que é complicado. E a gente vê muitos empresários e empreendedores que daqui a pouco realmente não têm um bom trato com pessoas. E aí eu me perguntando aqui, não tenho hipótese para isso ainda, estou colocando aqui para a gente explorar. Mas eu fico pensando o seguinte, porque para esses casos, muitas vezes o que eu recomendo é exatamente o que aconteceu no caso do teu amigo. Cara, vê alguém para te ajudar, para ser o buffer aí, para ser o intermediário entre o teu relacionamento com a tua equipe. Porém, contudo, todavia, entretanto, nós que trabalhamos nessa área, a gente sabe que a empresa tem a cara do dono. Né? Então, como eu posso dizer, é um desafio poder conseguir manter a essência do dono, do líder, enfim, e ao mesmo tempo conseguir criar essa cultura de valorizar as pessoas numa empresa em que o fundador, o dono, não valoriza. Tu sabe onde é que está o gap que os nossos pensamentos vão se encontrar? A psicologia, ela tem um foco no comportamento da pessoa. A administração no processo. Percebe? O processo vem antes das pessoas. Você tem que contratar uma pessoa
para desempenhar determinado processo. Só que quando não se tem essa compreensão do processo, se contrata uma pessoa e se você tem confiança nessa pessoa, você passa todos os processos para ela. Percebe? O ponto central é o processo. Sim. O processo vem antes da pessoa. Sim, inclusive é o processo que muda o comportamento. Exato. Inclusive, ele pode ajustar o comportamento. Por isso que no processo, 85% do sucesso da tua equipe é o recrutamento e seleção. 85% é o recrutamento e seleção. Porque nós, seres humanos, nós temos uma capacidade limitada de mudança. Se a gente pegar os textos do Antigo Testamento, ou se a gente tivesse acesso à Biblioteca da Alexandria, que pegou fogo, você ia ver que tinha inveja nas organizações, que tinha trapaça, que tinha uma série de elementos que ainda existem. São inerentes à condição humana. Cara, nós estamos com 2000 anos de cristianismo, mas se você for ver a sociedade, o que ela evoluiu frente a toda a tentativa ética e humana, ela mudou pouco. Nós ainda temos guerra. Nós ainda temos uma série de injustiças, corrupção, atrocidades, percebe? Então, o comportamento humano, ele não muda na velocidade que muda a tecnologia. Não, em absoluto. Então, é o processo que tem que ser a chave. Porque no processo de, por exemplo, hoje, muitas vezes eu interajo com as pessoas e eu vejo que dentro da área de gestão de pessoas tem muitos profissionais que ganham muito dinheiro vendendo alguns produtos que divertem as pessoas. Eu faço uma crítica, às vezes, a alguns processos de algumas palestras motivacionais ou de alguns trabalhos que são feitos num sentido muito lúdico, mas que às vezes não privilegiam um aspecto lógico também. Esse equilíbrio é muito importante. Com certeza. O aspecto lógico, ele é fundamental, e o lúdico também, os dois. Mas eu não posso colocar razão acima da emoção e nem emoção acima da razão. Esse equilíbrio, ele é muito importante. Sim. Então a emoção está para as pessoas e o lógico para o processo. Quando eu faço um processo de recrutamento e seleção, eu tenho que olhar quais são as competências que eu estou buscando. Porque se eu for para a pessoa no processo seletivo, eu me apaixono. Especialmente porque tem pessoas que são treinadas no processo da entrevista de dizer o que o entrevistador gosta de ouvir. E ele seduz o entrevistador. Sim. Hoje em dia dá até para usar o ChatGPT para isso, né? Vou ser entrevistado para uma vaga tal, para a empresa tal, o perfil é tal, como é que você me entrevistaria, que perguntas você faria? Eu responderia isso, qual que é a tua opinião? Perfeito. Agora, o que eu tenho que buscar no processo seletivo? Qual é a competência que eu estou buscando para desenvolver quais atividades e como que eu vou medir isso? Sim. Percebe? Isso pressupõe... Só que, para tu desenhar os processos de uma empresa, ele demora. E em alguns estágios até é bom que não aconteça. Porque, por exemplo, assim, hoje pessoas que estão colocando um negócio, estão começando uma empresa, ele não vai começar organizado. Sim. E se ele quiser se organizar lá no início, ele não vai colocar aquele empreendimento. Então ele vai ter um estágio que ele vai botar o empreendimento, vai ganhar um pouco, vai perder um pouco, vai bater a cabeça em algumas coisas, vai ter sucesso em outra, e ele vai chegar à conclusão: preciso me organizar. A maior parte das empresas quebram, não é por falta de cliente, não é por falta de mercado, mas por falta de organização. Sim. Percebe? Faz então sentido. Tem um momento da expansão e tem um momento da organização. Quanto antes você conseguir se organizar, melhor. Mas não muito. Mas não muito. Porque o empreendedor, se ele se organiza demais, ele perde a capacidade do risco. Que é o grande valor de ser empreendedor. Claro. Porque pessoas que têm aversão ao risco vão ser excelentes trabalhadores. Mas não empreendedores. Claro. E o empreendedor, ele não tem medo do risco. Porque é uma outra área do cérebro que ele utiliza. Claro. Então é importante que hajam essas diferenças, essas ambiguidades, mas eu tenho que entender que o fator humano, ele nunca vai ser homogêneo. Sim. E aí que mora o bonito da coisa. Porque quando eu vou fazer um processo seletivo, eu não posso ter a crença: eu preciso de gente só assim. Eu preciso de só assim. Porque em alguns momentos, eu tenho que contratar alguém completamente diferente a mim. Porque se vier alguém aqui para dizer só o que eu acho bonito, nós não vamos fazer o que precisa ser feito. Percebe? Sim. Então, para montar uma equipe, muitas vezes, o mais importante é que eu tenha comportamentos
complementares, por quê? Porque os processos são complementares. Eu tenho que saber quem é que eu estou contratando para fazer qual processo. Sim. Ou processos. Claro, claro. Ah, e aí essa realmente é a beleza, né? Do ser humano, talvez, e eu vejo que é jargão falar num mundo cada vez mais competitivo, mas é uma realidade, né? No mundo cada vez mais competitivo que a gente está, não tem outra saída para prosperar e para ser bem sucedido do que cooperar, colaborar. E a gente precisa colaborar com pessoas diferentes da gente, né? Não só com pessoas iguais, com pessoas parecidas, né? Perfeito. E eu acho que você entra aqui num aspecto que é uma coisa que me inquieta faz muito tempo, né? A colaboração, a cooperação, ela vem a partir do momento que a gente entende para onde a gente está indo. Uhum. E muitas vezes esse movimento que se tem de mocinho, bandido, lado A, lado B, ele não contribui muito para isso. Porque tu cria um estereótipo e tu te cega. Tudo que aquela pessoa fizer tá certo. Tudo que ela fizer tá errado, mas não é assim. Sim. Mas isso é tão antigo quanto o Império Romano. Dividir para conquistar. É uma estratégia. Existem interesses nessa divisão. É uma estratégia. É uma estratégia. Sim. Mas dentro da área de gestão de pessoas, se você consegue lidar com essas ambiguidades, com esses aspectos paradoxais, assim, você consegue maximizar a permanência da pessoa na empresa. Sim. E consegue prolongar o tempo de produtividade e felicidade que ela pode ter na empresa. E são ciclos. Sim. São estágios de vida. Tem momentos que tá legal estar numa empresa porque corresponde àquele estágio de vida. E tem momentos que a pessoa precisa sair. Sim. Uma vez conversava com um grande administrador, assim, contava, infelizmente já faleceu, mas eu acho que o administrador mais competente, assim, que eu pude conviver pessoalmente, assim, de sucesso, e perguntavam para ele, mas forma tanta gente, tu já formou tantos concorrentes. E disse, enquanto eu estiver formando gente boa e criando novos concorrentes, eu não me acomodo. Estou sempre tendo que ser melhor. Olha que sabedoria. Sim. Tu entende? E várias pessoas que passaram por esse local têm uma gratidão enorme. Aprenderam um monte nessa empresa. E recomendam, se tornaram clientes, vendedores ativos da empresa. Então, as pessoas não vão ficar para sempre nas organizações. E é importante que tenha essa mudança. Só não pode ser uma estada muito breve, a ponto da pessoa não se realizar e nem o ponto dela retornar aquele investimento que teve nela. Sim. Percebe? Este equilíbrio, esse ajuste fino é o interesse da necessidade da área de gestão de pessoas, porque a área de gestão de pessoas ela existe para que as pessoas consigam ter um comportamento motivado dentro das organizações e que a gente consiga atenuar esses conflitos que existem, oriundos de crenças, de que existe o detentor do capital e que existe o detentor do trabalho e que não tem como conciliar isso. Sim, sim. Tu entende? Que um tá num campo de guerra e o outro tá no outro campo de guerra. E que não se pode fazer algo junto. Sim. Não tem. Esse eu acho que é o nosso grande desafio como profissionais que trabalham não só com gestão de pessoas, porque mas eu gosto de usar a gestão de pessoas como esse exemplo, porque normalmente a gente está tentando conciliar dois lados que normalmente atendem às demandas das narrativas, por assim dizer, né? E aí a gente conciliando esses dois lados, me parece que a gente consegue efetivamente construir um mundo mais cooperativo, com uma melhor comunicação, como também tu muito bem colocou anteriormente. Olivo, eu gosto de terminar as conversas aqui sempre perguntando para os meus convidados qual foi o melhor conselho que tu já ouviu. Cara, o melhor conselho que eu já ouvi foi uma frase de quando eu iniciei meus estudos no ramo da administração, que me impactou, do Peter Drucker. Foi um pensador da administração. E ele dizia assim, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então eu vejo que hoje a gente tem vários desafios, são, digamos assim, ameaças, são oportunidades,
são várias perspectivas, mas acho que nós nunca tivemos tanto recurso para trabalhar. Uhum. Né? Meios como esse que a gente está se comunicando com as pessoas, possibilidade de a gente trocar uma ideia pelo WhatsApp, possibilidade de a gente buscar um artigo científico, em alguns minutos você fazer uma busca e você saber quais são os artigos mais relevantes sobre esse assunto, a possibilidade de errar, Sim. de recomeçar. Né? Então, o melhor conselho que eu recebi hoje veio do Peter Drucker, que a melhor forma de prever o futuro é criar. Que legal. Porque, e realmente, né, comecei o podcast te perguntando sobre 1993, né, e lá se vão 30 anos, e muita coisa mudou nesses 30 anos, né, desde a datilografia que tu comentaste, né, o advento da internet, aí como tu comentou agora, a questão do próprio WhatsApp. Eu costumo dizer que, assim, o tempo passa tão rápido, num piscar de olhos, que quando eu conheci minha esposa, a gente não tinha WhatsApp, né? E às vezes em palestras com os alunos eu falo para eles assim, imagina que tu tá mandando uma mensagem pro teu amigo e que toda vez que tu aperta ou enviar, tu tá pagando 50 centavos. Segurando, cara, sério? Como assim? Pois é o que é, 50 centavos que hoje seria, sei lá, R$2, talvez, né? Então, realmente, a gente vive uma era de muita oportunidade e também de muita concorrência. E o que eu costumo dizer também é sempre isso, né? Que para a gente encarar essa concorrência, a gente precisa colaborar, a gente precisa trabalhar junto. Né? A gente só vai trabalhar junto quando a gente conseguir alinhar esses processos e alinhar a comunicação, né? E eu acredito que muito saudável a tua provocação e a proposta do teu podcast, que é causar essa inquietação para a gente ver, né, o que do lado da ciência a gente pode ajudar, o que do poder público pode fazer, da iniciativa privada pode fazer, da sociedade, do trabalhador, enfim, onde eu posso dar mais, né? Porque, sem sombra de dúvida, os nossos desafios são grandes, mas também as nossas capacidades são. Com certeza. Precisamos, talvez, agora focar mais naquilo que nós podemos cooperar e mais colaborar, né? E construir junto. Do que achar culpado. É verdade. Olivo, muito obrigado. Foi um prazer. Ter aceito o convite. Obrigado pela oportunidade. Aí, acho que foi bastante produtivo aí para todo mundo. Um prazer enorme. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado por terem acompanhado a minha conversa com o Olivo Giotto aqui no podcast Gestão Ilimitada. Meus amigos e minhas amigas, deixo vocês com mais uma frase de Peter Drucker. As únicas coisas que evoluem sozinhas em uma organização são a desordem, os conflitos e o baixo desempenho. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.